são na Alemanha? Já são 2 da tarde, né? 2h15, 2h15. Porque a informação é a seguinte, Fred. Começaria às 2 da tarde, tô até procurando. Temos aspas. Temos aspas? Então, Temos aspas. então, por favor, cara, porque estávamos na expectativa do Xabi Alonso ir pro Liverpool, ir pro Bayern de Munique, no lugar do Klopp, no lugar do Tuchel. E aí, Xabi Alonso já falou sobre o futuro dele? Já falou e já anunciou. Decisão tomada. O próprio Xabi Alonso veio agora há pouco, né? Entrevista coletiva lá no Bayer Leverkusen e disse que tomou a decisão de continuar no clube na próxima temporada. Então, ele disse que queria esperar essa pausa para a data FIFA para pensar nessas opções que ele poderia vir a ter, né? Bayern de Munique, Liverpool, sei lá, Barcelona, enfim, a gente a gente tem grandes tubarões, né? Sem treinador ao fim dessa temporada aqui na Europa. E o Xabi disse que queria esperar para conversar com a diretoria do Bayer Leverkusen e decidiu que ficará e que está animado para disputar uma Liga dos Campeões, para ter mais uma temporada num projeto que ele sente que pode ficar ainda melhor. Lembrando que o Bayern está muito próximo de conquistar a primeira Bundesliga da própria história, André. Cara, quando a gente anunciou aqui, eu tava com o Arthur Quesada, ao vivo, batendo papo e tal, e falávamos do Klopp e do Tuchel, né? Com você a gente falou bastante quando o Klopp anunciou que não ia ficar ao término da temporada, com ele eu tava falando bastante do Tuchel, e aí eu conversei com o Arthur e falei assim, cara, vai ser muito interessante ver a escolha do Xabi Alonso, né? Pra onde ele vai, porque é evidente que os dois vão querer, é evidente que os dois trampos são trampos bem, né, de visibilidade fantástica. O trabalho do Liverpool, acho que o cara vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem que substituir não só o treinador, mas também a figura que é o Jürgen Klopp, a gente já falou sobre isso algumas vezes. No Bayern de Munique, parece ser um pouco mais fácil a adaptação, mas o Bayern de Munique tem sido uma máquina de triturar treinadores recentes. E ficamos aqui na expectativa do que vai fazer o Xabi Alonso, mas eu confesso que não esperava ele ficar no Leverkusen. E ao ver essa notícia, aplaudo ainda mais, cara. Vou te falar, o Xabi Alonso tá fazendo um início aí de carreira, de trajetória fantástico. E não é só porque o time dele é o único da Europa que tá invicto na temporada inteira, não perdeu um jogo na temporada inteira. Tá na semifinal da Copa da Alemanha, vai jogar contra o Fortuna Düsseldorf. E tá nas quartas de final da Europa League, vai enfrentar o West Ham. Cara, que decisão corajosa e simbólica, né, cara? Com uma mensagem aí muito séria, porque ele tem contrato até 2027, até 2026, ô Fredinho. É muito bonita, né? Essa decisão dele. Em meio a tempos em que a gente assume que profissionais do futebol muitas vezes, enfim, optam por oportunidades que ou representam mais grana, ou mais facilidades, ou mais visibilidade, o que tá tudo certo, tá? Se ele tivesse falado, olha, não vou ficar e no fim da temporada eu anuncio para onde eu vou, estaria tudo certo também. Mas é bonito que ele tenha ficado no projeto menor, né? Em termos de orçamento, em termos de possibilidade de contratação de jogadores, para entrar numa Liga dos Campeões que vai ser ainda maior e potencialmente com jogos ainda mais difíceis do que atualmente né, no formato de fase de grupos e tudo mais. Cara, é uma decisão que eu também aplaudo e respeito muitíssimo. É importante a gente ver que um cara jovem para a profissão, né, 42 anos apenas, está entendendo que ele não precisa ter pressa, não precisa dar um passo maior que a perna, e mais do que isso, ele está acreditando num projeto que está dando todos os sinais de saúde e de resultados. E, cara, o timing do anúncio dessa decisão é ótimo para o próprio Leverkusen para a próxima temporada, porque imagina se você tem ali, sei lá, o Grimaldo, o Wirtz e outros jogadores que já podem estar com aquela dúvida, cara, será que na próxima temporada eu vou para a proposta XYZ e na verdade eu já vou começar a pensar nelas porque não acho que o Xabi Alonso vai ficar? O anúncio do Xabi agora, no dia 29 de março, ele pode pesar também para a permanência de jogadores que tenham possibilidades como o Xabi teve, né? Então, assim, é uma decisão interessante para
a própria decisão, né? Para a saúde do Leverkusen na próxima temporada. E para a chegada de novos jogadores também, né? Porque é evidente que a grana de você jogar uma Champions League, ela vai ser, imagino que parte dela disponibilizada para o Bayer Leverkusen. O Leverkusen ele vai ter que dar um salto né, de nomes, eu imagino, para jogar Champions. Agora você muda de patamar, você vai jogar Champions. Mas achei muito interessante essa decisão do Xabi Alonso. Acho que tem, como todo mundo na sua vida, profissionais que vivem de contratos e de negociações e tal, tem aí uma estratégia que eu imagino que seja muito interessante, que também é a seguinte, olha aqui, ó. Se as coisas não derem certo no ano que vem, ninguém vai achar que é porque eu sou um péssimo treinador. É porque realmente pode ser que aconteça, faz parte do futebol. Você ter tido uma grande temporada aqui e para você dar um salto, esse salto não seja imediato. Então, assim, o time ganha o campeonato alemão, vamos esperar que ele dispute o campeonato alemão, mais uma vez, de uma forma muito competitiva no que vem. Ok, mas ninguém tá esperando que o Bayer Leverkusen seja campeão da Champions. E nem da própria Bundesliga, né? Porque, assim, o normal é o Bayern de Munique ganhar. Aliás, imagina para o torcedor, André, você conhece a Alemanha muito mais do que eu e como essa relação ela funciona com outros times. O Bayern de Munique, ele se configura pelo tamanho e pelo peso da camisa como o grande predador, né, do futebol local. Imagina você saber que o seu treinador, que vai ser campeão da Bundesliga, disse não para o Bayern de Munique para ficar no seu clube. Eu acho que não é exagero chamar essa decisão de histórica. Eu também acho, cara, porque o normal lá, o que tem acontecido, surge um jogador lá na Alemanha, vai pro Bayern de Munique. Surge vai pro Bayern de Munique. É o predador de outros times, inclusive. Parabéns aí pro Xabi Alonso. E acho que é bom pra todo mundo, ô Fred, porque dá tempo também pros outros times correrem atrás. Eu não me imagino que nem Bayern, nem Liverpool estavam parados, sentados, esperando a resposta do Xabi Alonso. Estavam conversando com outros treinadores. Então, e evidentemente que quando vem uma notícia como essa, na notícia já vem: agora o Liverpool corre atrás de o fulano, o Beltrano, tal. Então, quem são os caras que o Liverpool vai correr atrás? Os nomes mais citados nesse momento, e quando eu falo nesse momento é que eu estou vendo também na Sky Sports ali o assunto sendo colocado na mesa como a gente está colocando na nossa aqui, André, Roberto De Zerbi, do Brighton, que, aliás, é o próximo adversário do Liverpool, visita Anfield neste domingo. Então, vai ser interessante ver o que o Brighton apresenta em caso de, sei lá, um bom resultado para o Brighton, o quanto que os pontos do De Zerbi com a diretoria eles são adicionados e em caso de derrota, como que isso vai ser lidado. E do Rubem Amorim, treinador do Sporting, que recentemente tirou o Sporting de uma fila de mais de 20 anos, né, sem título do Campeonato Português. São os dois nomes mais falados nesse momento. É importante a gente contextualizar, no caso do Liverpool, com a saída do Klopp, também foi desmantelada a estrutura de futebol do Liverpool, que agora está sendo recomposta, né? O Liverpool consegue trazer o Michael Edwards, que foi um nome fundamental pré-Klopp, inclusive, que era diretor esportivo e agora chega para ser o CEO, então ele tem uma posição ainda maior para ter um guarda-chuva ainda mais amplo de decisões e de centralização de poder. E também trouxe um novo diretor esportivo, que é o Richard Hughes, que estava no Bournemouth como diretor técnico, enfim. Então a diretoria está montada. A estrutura de futebol, as pessoas que vão decidir o próximo treinador do Liverpool já estão lá. Não estavam um mês atrás. Agora estão. Então o Liverpool, pelo menos, já tem as cabeças pensando nos possíveis nomes, agora que o Xabi, que era a opção 01 e a opção 02 e a opção 03, agora que ele está fora, vamos para 04, 05, 06, enfim. Estou curioso para ver quem é que vai ser abordado pelo Liverpool nas próximas semanas. E para a temporada que vem, de repente, o Xabi Alonso ainda ganha uma possibilidade de ir para o Real Madrid, né? O Ancelotti não vai ficar para sempre no Real Madrid. Vamos ver, o Ancelotti que esteve acertado com a seleção brasileira de futebol e não veio. Ô, Edinaldo,